Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui novamente ao nosso curso de agente de portaria. O porteiro, a porteira, o controlador de entrada, de saída de pessoas. E nesse nosso encontro, eu quero falar com você sobre o síndico. Claro, chegou o momento de a gente conhecer, de a gente saber, e é justamente nesse ponto que eu quero começar. O que faz o síndico? Quem é o síndico? O síndico, pessoal, anote aí, ele é o administrador do condomínio em todos os âmbitos e deve, ser eleito em uma assembleia de condomínio. Mantenha calma, eu sei que você quer me perguntar se eventualmente o síndico não pode ser contratado por uma empresa. Sim, pode ser às vezes uma pessoa que não é proprietário, ou o condomínio pode também escolher uma empresa para realizar essas atividades. Então isso daí eu quero que você tenha anotado aí. E eu sei que você também vai querer saber se o síndico ele é fiscalizado. Claro, pessoal, o síndico ele realiza algumas atividades e a gente vai falar sobre elas, mas existe um conselho fiscal formado pelos moradores que irá, de certa maneira, fiscalizar as contas do condomínio. E não só as contas, as ações do próprio síndico. Ou seja, não é uma pessoa que pode fazer aquilo que ele acha que deve ser feito. Sim, ele tem algumas atribuições que ele, diante de uma esfera de discricionariedade, de um limite, ele vai ter esse poder de decisão, mas na maioria das vezes ele está vinculado àquilo que foi determinado pelo Conselho Fiscal, aquilo que foi determinado na Assembleia, no regimento interno. Lembrando também que a convenção do condomínio também pode trazer regras específicas de controle de fiscalização das ações do síndico. O que eu quero que você entenda é que não é porque ele é um representante eleito por aquela comunidade que ele pode fazer qualquer coisa. Ele deve ser um gestor transparente, deve ser um gestor aberto não só a diálogo, mas aberto no sentido de estar presente, de ser presente, de escutar, de fazer parte. E fazer parte, administrar, conduzir, não significa de maneira nenhuma ser o dono do condomínio. Isso não. Ele também deve seguir e fazer seguir aquilo que foi decidido em assembleia. E aquilo que foi decidido em assembleia também deve estar de acordo com a lei. E essas decisões também devem estar de acordo, deve também atender a lei. Eu sei, você já conversou com o síndico, você já esteve presente em reuniões de condomínios, você é proprietário, às vezes até aspira a realizar a atividade do síndico, que é muito nobre, diga-se de passagem, mas você quer me perguntar se o síndico, se ele tem direito à remuneração? Olha, claro que sim. É uma atividade que exige demais da pessoa. É uma atividade muito técnica. E a gente aqui, na nossa escola, tem um curso específico de síndico profissional. Não é para qualquer pessoa. Não dá para se aventurar. E é justamente por isso que eu quero que você entenda.
Ah, Rodrigo, mas eu não quero ser síndico. Mas se você entender todas as atribuições dentro do porteiro, vigia, vigilante, zelador e também as atividades principais, nós não vamos aqui esmiuçar, do síndico, você começa a ter uma visão macro, uma visão maior sobre o funcionamento de um condomínio. E é justamente sobre isso que eu quero falar com você agora. Então, claro, com muita razão, o síndico, ele pode receber honorários, ou até o que a gente verifica em inúmeras situações é que existe uma isenção de taxas do condomínio que o síndico, que aquele proprietário, eventualmente teria que pagar. Então, existe essa isenção em contraprestação a esse serviço prestado. O que eu quero que você perceba é que as atribuições do síndico não se confundem com as atribuições de um funcionário. Ele não é, anote aí, ele não é funcionário do condomínio, mas, pessoal, ele pode contribuir, como qualquer uma outra pessoa pode, para a previdência de forma autônoma, de forma individual. Você já percebeu que o síndico ele deve fazer cumprir a convenção, o regimento interno. Nós vamos falar no momento oportuno a diferença de convenção e do regimento interno. Ao síndico também cabe cumprir e fazer cumprir a convenção e o regimento interno, que nós vamos falar oportunamente. Cabe também a ele executar as deliberações da Assembleia, você vai entender isso também. Mas nesse encontro que eu quero que você perceba é que o síndico, ele tem atribuições próprias, ele tem responsabilidade, ele não é funcionário, ele pode receber honorários, ele também pode, eventualmente, fazer com que essa contraprestação desse serviço prestado se converta em isenções de taxa. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre as atribuições gerais, o que cabe ao síndico fazer.